Bom, família, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Senhores, hoje, mais do que ontem, vamos falar um pouco sobre maturidade emocional. Eu gosto muito de pegar esse contexto dentro da recuperação. Nós sabemos a nossa dificuldade, que nós temos de enfrentar, lidar, melhor dizendo, com emoções, com sentimentos, com as adversidades do nosso cotidiano, com nossas experiências que nós vivemos durante a nossa vida, e essa imaturidade que nós, como dependentes, como adictos, nós temos que enfrentar, no qual muitas das vezes não tem aí essa incapacidade de lidar com emoções, com sentimentos, com frustrações, e muitas vezes lá na minha vida ativa me acarretava em usar a substância minha de preferência. Então vamos colocar o título aqui. Pode dizer maturidade emocional ou imaturidade, né? Bom, vamos, principalmente para o pessoal aí recém-chegado, vamos tentar trazer até alguns que eu já falei sobre esse assunto, que já sabe um pouco sobre esse contexto, mas principalmente o pessoal aí recém-chegado, a gente começar lá do início, vamos trazer lá das nossas recordações, lá da nossa infância, lá da nossa, quando a gente era criança. Como é que um bebezinho, quando ele nasce? Vocês estão comigo, família? Quando o bebezinho nasce, tem lá a mãezinha, o paizinho, a tia, os irmãos mais velhos, que pegam você no colo, e fazem tudo por você. Fazem tudo. É aquele reizinho da família, nossa, o príncipe da família, que todos cuidam de você. Se você está com fome, você chora, aí vão lá e dão uma madeirinha na sua mão. Quando você está com dor de barriga, você chora, vão lá e dão um remedinho para você. Se sujou a fraldinha, vai lá, troca a fraldinha do nenê. E assim vai. Conforme a gente passa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse nenenzinho vai crescendo, vai começando a criar as suas próprias vontades. Dentro das suas vontades, você já consegue. É aí que é muito importante a gente perceber, viu, família? Dentro desse contexto, a criança, ela já vai criando dentro dela. Você consegue identificar. Tem aqueles, por exemplo, lá, comer frutinha. Aí tem as frutinhas que você gosta, tem as frutinhas que você não gosta. Aí tem que comer legume, tem que comer isso e aquilo. Eu não quero. Ninguém não quer. Eu não quero. Aí você já começa a identificar aquilo que é agradável a você e aquilo que você não gosta. Então, e até as pessoas, agora vai a parte mais importante desse vídeo. Você começa a já identificar as pessoas que para você te trazem algum benefício. Ou seja, melhor explicando, eu sei que aquela moça que tem um cabelinho compridinho, que os caras falam que ela é a mamãe. Aí eu sei que com ela tem o mamazinho, que toda vez que eu choro ela me traz para perto. Eu sei que quando eu faço uma birrinha é ela que me pega no colo. O pai também, quando nada tá chorando. Então eu já começo a me identificar isso. E sempre que eu quero alguma coisa, que eu almejo alguma coisa, que eu desejo alguma coisa, eu já sei os caras que eu tenho que correr atrás. Que é aquela moça, que é aquele rapaz, que aquilo que eu desejo, eles vão
proporcionar para mim. Vocês estão entendendo? Sim. Né? E isso vai criando uma dependência minha. Eu vou me tornando dependente dessas pessoas. Porque, como eu disse, o meu cérebro já começa a me condicionar e eu começo a perceber que aquelas pessoas no qual, quando eu tenho alguma necessidade, eu vou e choro para ela, eu vou e ela me dá a mamadeira, eu vou e ela me dá a papinha. Se eu estou no mercado, quando era criança aí foi no mercado com o pai e com a mãe? Vai no mercado, né, mano? Eu até lembro, me recordo muito bem, que meu pai odiava fazer compra comigo com meu irmão junto, velho. Porque eu que era para gastar 500, gastava 1.000. Porque eu, né, e 1.000 Junão era pior, velho. Danoninho, que dá isso, daquilo, que quero traquinas, que quero tosquinha. Tá louco, velho. Não, mas aí meu pai sempre foi pensar, vamos ver, está em promoção. Que promoção? Não quero mais. Eu quero essa, senão não quero, né? E assim, né? A gente já sabia que de alguma forma aquilo que eu desejava, com ele eu tinha uma facilidade, né, para conseguir aquilo que eu queria. Ou seja, senhores, algumas pessoas dentro desse contexto começaram a se tornar como objetos daquilo que eu precisava. E foi se criando, e foi se construindo, né, dentro desse processo. E quando nós nos tornamos adictos, né, eu comecei a enxergar as pessoas como simples forma de conquistar aquilo que eu tanto precisava. Vocês entenderam? Que as pessoas se tornaram objetos. É por isso que muitas das vezes eu acabo escutando, né, alguns dizendo, mesmo aqui ainda de forma insana com famílias, me colocou aqui, tem a obrigação de fazer isso, me colocou, eu não escolhi isso, não foi isso que eu pedi, me colocou aqui, tem mais que a obrigação de mandar meu cigarro, tem mais que a obrigação de mandar minha cantina, tem mais que a obrigação de fazer isso e aquilo, de mandar as coisas que eu estou pedindo. Isso só é reflexo daquilo que eu já estava vivendo lá fora, ou não? Sim. Eu só continuei. Isso já é reflexo, é apenas reflexo da situação, da situação que eu já estava vivendo lá fora, da condição que eu me coloquei dentro da minha família, de impor, porque na minha cabeça as pessoas se tornaram apenas objetos para conquistar aquilo que eu queria. Não estou falando apenas de droga, meu filho, não estou falando apenas de álcool, estou falando de tudo na sua vida. Você foi crescendo, amadurecendo fisicamente. Quer dizer que eu sou bom de desenho, né? Aí, vamos lá. Será, meu Deus? Uma coisa que sempre falaram para mim que eu era um bom desenhista, né, velho? Aí eu vou crescendo. Esse aqui é o Patrício. Os caras contaram ele. Aí chegou, né, na vida adulta. O cara chegou na vida adulta. Assim, foi crescendo, né? Porque é o natural da vida, é o natural do ser humano. Nós vamos crescendo, amadurecendo como pessoas. Mas a nossa mente ainda não amadureceu. A mente do dependente químico, para aqueles que ainda não ouviram falar, e eu vou ver se os caras que estão aí mais de casa vão me ajudar,
tem uma mentalidade de uma criança de 14 anos. 4 anos. Vamos lá, vamos explicar aqui. De 7 a 9 anos é quando se cria a sua personalidade. A maturidade emocional é de uma criança de 2 a 4 anos. No qual você enxerga as pessoas como simples objetos para conquistar aquilo que você deseja. Tudo você faz birra, não faz birra. Ou eu estou falando só de mim? Se não tem aquilo que você quer, faz birra. Se não digo nem chorar, gente. Digo fazer birra. Se não é do jeito que eu quero, eu já já sai dando soco nas coisas, dando burro nas coisas. Chegou lá em casa, falou, mãe, dá 10ão. 10ão aí, mãe. Eu não vou dar. Cansado de ficar dando de dizer. Dá 10ão aí, mãe. Já tentar, né? Hoje, como a gente já não é mais bebezinho, a gente tem várias formas de tentar conseguir aquilo que a gente quer. Né? Inclusive mentir e roubar. Né? A única coisa que você quer é conquistar o que você quer. Seja lá o que for. Então, no caso aqui, é falando de droga. Tenta persuadir, tenta negociar, tenta falar. Ah, se eu não fizer isso, eu vou fazer isso. Se a senhora não me der, a senhora vai ver então. É 6 meses então? Então demorou. Eu vou sair, a senhora vai ver como é que vai ser. Eu não era, né? Durante a ligação, eu falei, não, mãe, certo, já entendi. Só tem louco aqui, mãe, tal. Entre os mais loucos eu sou, acho que eu sou o mais pior. Sou o pior. Oh, obrigado, meu Deus, pela parte que me toma. Quero morrer sozinho, viu, parceiro? Entendem que essa imaturidade já vem sendo criada? Talvez eu não sei como é que foi a sua criação. Eu não sei como seu pai criou você. Mas muito se diz que talvez em algum momento a família não é culpada pela nossa criação, pelo homem que nós nos tornamos. Mas de alguma forma ou de outra, talvez teve alguma coisinha, aquele menininho criado com a avó da escola brincando, esse criado com a avó, criado no pão de leite e na Nutella, no doce de leite, no doce de leite e na Nutella. Tudo que você pedia, talvez você para fazer você parar de chorar, para fazer parar de reclamar, para ele parar de entrar no mercado, fazer um berreiro. Toma, ai moleque, você precisa inferno. Vai parar de chorar, caralho. Tudo para tentar fazer você. Daí você percebeu, velho, você viu a fragilidade dessa família e até hoje você usa isso para conquistar o que você quer. Estou mentindo? Não. Pela fragilidade da sua família, você percebeu que você tinha uma brechinha, aí você entendeu, velho, que aquilo que você queria, você, é só eu fazer uma birrinha, é só eu meter o louco, que eu consigo o que eu quero. Quantas das vezes, isso vai para você, né, dona Valéria, que está acompanhando aí, quantas das vezes o Júnior falava assim, eu não queria, tudo que eu queria alguma coisa, eu chorava assim, se você não me der, eu vou embora para casa da minha avó. Se você não me der, eu vou pegar minhas coisas, eu vou fazer minha mala e vou para casa da avó. Até que um dia, a minha mãe começou a frequentar um psicólogo e a psicóloga falou assim para ela, Dona Valéria, o dia que o Júnior falar que quer ir embora, você vai lá, pega a malinha dele, põe na sala e fala, vai. Maluco, demorou. Aí um dia eu fiz um berreiro lá, eu vou embora, pelo amor de Deus, vou pegar minhas coisas para casa da minha avó. Minha mãe falou, demorou. Foi lá, contou minha mala, olhou e instalou assim. Vai, pode ir. Aí eu falei, não, mãe, não é isso não. Então perceba que agora
nós falando, trazendo para a nossa realidade de hoje, no qual nós nos encontramos, vamos falar aqui, né, em meio a toda a nossa brincadeira, para a gente tentar descontrair, fazer uma reunião mais da hora, que olha a importância desse momento quando nós falamos de amor exigente. Desse desligamento emocional. Demonstrar assim, é isso que você quer? É isso que você escolheu? Bate no peito então, quer ir embora? Falando só nessa situação, quer ir embora? Não, não vai lá, o portão está aberto, a chave está aqui. Lá quando eu era criança, você acha que eu ia ir embora para a rua a pé? É o que acontece com nós hoje, para a nossa imaturidade. Porque a gente está tão ligado à nossa família e tão dependente deles, que a gente não consegue entender que, nós cresceu, velho. Você cresceu, irmão. Você não é mais aquele nenenzinho, aquela criancinha, né, indefesa, aquele menininho criado com a avó, que precisa pegar no colo, que a mãe precisa dar tapinha para rotar. Você cresceu, mano. Não só fisicamente falando, mas agora você precisa amadurecer a sua mente, o seu emocional. Precisamos encontrar esse caminho de amadurecimento. Aí eu coloquei aqui, a imaturidade vem por acreditar que a natureza dos meus sofrimentos são acontecimentos externos. Entendeu? Não, entendeu? A gente não amadurece, emocionalmente falando, porque eu acredito que tudo que está ao meu redor, externamente, é que é responsável pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos, pelas minhas frustrações. E eu não consigo olhar para dentro de mim, enxergar que muitas das vezes as respostas para o meu sofrimento estão dentro de mim. Eu continuo procurando pessoas para justificar, pessoas para eu transferir a responsabilidade dos meus atos. Aí eu sempre vou ficar olhando assim, eu vou colocar aqui. Procuro respostas externas para justificar minha dor. Ficou mais claro agora? Aí eu sempre me sinto injustiçado, eu me sinto como as pessoas são ingratas comigo. São mesmo? Quem falou são mesmo? As pessoas são ingratas com você, filho? Nós que somos ingratos. Será que está brincando? Incompreensível. É ou não é, família? Sim. Não é. É verdade. Não é. Eu não sabia. Pegou na pergunta, né? Você se sente assim? Ou já se sentiu assim? Já. Que as pessoas não te compreendem? Ninguém te entende. Ninguém sabe o tamanho da sua dor. Que as pessoas são ingratas com você. Afinal, você faz tanto por elas e elas não fazem nada por você. Afinal, você era tão bonzinho. Tadinho. Eu, menino incompreendido. Ninguém me compreende. Ninguém me entende. Vida. Deus. Tadinho. Aí nós ficamos procurando pessoas, procurando acontecimentos,
procurando situações simplesmente para justificar aquilo que eu ainda não consigo perceber. O problema real não está nas pessoas, está em mim, porque eu ainda não amadureci e eu estou querendo viver ainda dependente das pessoas. Dependente. Aí me fala, quando eu sair, eu vou cortar o cordão umbilical da minha família e vou viver do meu jeito. Aí o cara sai, passa um tempinho, né, vai lá, pega, arruma um cantinho, da hora, legal, nada contra isso, tudo certo. Aí, só que daí as coisas começam errado. A mulher larga dele, né? Aí ele está conseguindo pagar as contas, aí fala, ferrou, vou ter que pedir ajuda. Quem é que ele vai ligar? Vai ligar para o gerente do banco? Não. Vai ligar para quem? Para a mãe. Mas você não queria ser independente? Ô mãe, já que é, mãe? Não deu certo. Eu tentei, mas não deu certo. Mas isso aí não é só adicto, né? Não é só adicto que precisa do pai e da mãe. Não estou falando de precisar do pai e da mãe. Estou falando de imaturidade emocional. Né? Precisar do pai e da mãe é até um certo ponto. Hoje você deveria ter uma consciência de maturidade no qual você deveria entender que o precisar do pai e da mãe, hoje eu deveria olhar como assim, agora eu que vou fazer por eles. Porque até um certo ponto, eles tinham que fazer por você, porque afinal você era uma criança indefesa. Né? Até um certo ponto, você ainda não tinha a maturidade, porque você era um adolescente, ainda estava começando na vida, você ainda tinha muitas coisas, muitas questões no qual você não tinha como lidar sozinho. Mas hoje você deveria ter a maturidade emocional de entender que agora o momento é que eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar minhas coisas. Eu não posso mais depender do meu pai e da minha mãe para pagar minhas contas, pagar a pensão do meu filho, pagar a conta da água, da luz de casa. Né? Se você estiver ainda orando com o seu pai e com a sua mãe, não tem problema. Mas quando a gente fala de maturidade emocional, é você entender que vamos arrumar um trabalho. Ô pai, o negócio é o seguinte, ponto da água desse mês é lindo. Ou então, convidar, ô pai, tá aqui, ó, fiz uma comprinha lá para casa, da hora, isso é amadurecimento. Sem precisar avisar ele. Isso é você começar a entender que eles, não é porque eles estão na posição de pai e de mãe, que ele vai ter que ficar arcando com as suas contas até você morrer. Ou até você matar eles, né? Tem uma posição, muitos querem independência, mas que independência que você está querendo? Quer independência? Mas então me explica, me convence qual é a independência que você quer. Porque é muito fácil falar, eu quero ser independente. Tá bom, velho, legal, é um direito seu. Eu já não falei várias vezes que a escolha sempre está na sua mão? E se a escolha está na sua mão, por que você quer dividir o fardo com a sua família? Me explica para eu entender, para ver se você me convence. A gente quer amadurecer, quer tanto falar assim, eu sou ótimo. Tudo bem, mas por que na hora que o bicho aperta você não assume? Porque as suas escolhas são suas escolhas. Não foi o seu pai que escolheu por você, não foi a sua mãe que escolheu por você. Foi uma decisão sua. Decisão sua. Aí nós vivemos esperando que as pessoas façam por mim algo que deveria ser de minha responsabilidade.
Aí óbvio que vai gerar expectativas, né, que na verdade são só minhas expectativas. Eu não sei para quem eu estava falando isso daí, esses dias, que muitas vezes a gente cria histórias dentro daquilo que eu imagino. Minha imaginação. E a imaginação do adicto dependente químico, ela é totalmente fantasiosa. Às vezes só o fato, eu falo um exemplo meu, eu tenho dificuldade nenhuma de falar exemplo meu. Outro dia eu compartilhei com o meu padrinho ali, que é o Douglas, estava falando com ele, padrinho, nossa, domingo, eu liguei, fui ali no estado do posto, fui ali no telefone, fui ali e liguei pro Douglas, eu falei assim, nossa, que bagulho louco aconteceu hoje, cara. A Débora, que é a mãe do Lucas, né, ligou para mim chamar de vídeo pro celular dela, né, sendo que meu filho tem celular. Daí eu falei, a gente fica, a nossa mente é tão louca, é tão fantasiosa, que já fica criando várias expectativas em cima de histórias que nem aconteceram. E foi assim, já definiu, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem problema nenhum você imaginar as coisas, criar histórias, criar a sua imaginação. O problema é você alimentar ela. E quando a gente alimenta uma emoção no qual foi apenas a minha mente que criou, aí está a parte prejudicial. Porque ela não falou nada para mim, ela não prometeu nada para mim, ela só ligou. Aí a nossa mente, quando a nossa mente é fértil, fica assim, está querendo uma coisa comigo, velho? Está querendo me lembra, está querendo me ver, está querendo ver como é que eu estou. É nada, velho, ela só ligou, velho. Só ligou, mano. Mas isso foi só um exemplo. Quantas vezes nossa mente cria pensamentos, cria coisas que ninguém prometeu nada, isso tudo parte da nossa imaturidade. Especialista nisso, não? É nossa imaturidade. É por isso que esse processo de recuperação é para fazer você amadurecer também, viu, família? Não é só para fazer você parar de dar droga, mas sim para você amadurecer, emocionalmente falando. Porque muitas das vezes, essa expectativa que eu crio em cima de pessoas, quantas vezes, filho, você depositou expectativa em cima de pessoas que iriam depois te decepcionar? Verdade. Nós depositamos a nossa felicidade, deposito a minha perspectiva de vida e a minha felicidade, que não deveria depender das pessoas, mas sim de mim. Eu deposito na mão de pessoas, esperando que as pessoas vão fazer feliz. Ai, quando eu tiver aquela, eu vou ser feliz. Ai, meu Deus do céu, se ela responder, ai, ela colocou um coraçãozinho na minha foto. Maluco, o coraçãozinho coloca porque ela curtiu a foto, velho. Significa alguma coisa? Não. Às vezes eu vejo as pessoas colocarem no Facebook assim, eu acho até interessante. Então me coloca assim no Face. Não é porque eu aceitei você no meu Facebook que eu quero fazer alguma coisa com você. E nós é tão louco, né, velho? Que a gente já me aceitou no Face. Meu pai é louco, ela quer alguma coisa. Só aceitou você no Face, velho. Ela só aceitou você no Face. Ela falou alguma coisa, aí você já manda aquela cena do oi. Tudo bem? Tudo bom? Daí a gente responde, você faz assim. É que é verdade, meu Deus. Mano, a mina só te aceitou, velho. Então a gente tem que amadurecer dessa forma. Porque todas as vezes que eu crio expectativa em cima daquilo que eu estou imaginando, a minha possibilidade de frustração se torna muito grande. E nós sabemos que nós, quando eu falo nós, eu estou colocando no meio de vocês. Todos nós sabemos, e todas as vezes que eu tiver dificuldade para lidar com as minhas emoções e sentimentos mal resolvidos, a minha fuga foi usar uma substância. Ou ir lá no bar do seu Zé, ou ir na biqueira do Joãozinho. Porque eu estava me sentindo mal, estava me sentindo injustiçado. Quantas vezes você se sentiu injustiçado? Fala para mim. Quantas vezes
você sentiu que as pessoas eram ingratas com você? Nós entramos num chamado vitimismo. Somos vítimas das circunstâncias. Mais uma vez, ô dó. Eu tenho uma pena, vocês não têm noção. Eu chego a sofrer. Eu fico imaginando quantas das vezes nós fizemos isso para tentar abalar as pessoas de forma emocional. É por isso que o apoio exigente existe, para mostrar para a família que esse showzinho que nós estamos acostumados a fazer de abalo emocional, tentando abalar a família emocionalmente falando, se fazendo de vítima, chorando, às vezes, tentando persuadir em cima daquilo que eu estou querendo conquistar, que as pessoas são apenas objetos daquilo que eu preciso conquistar. A gente precisa entender. Se você quer tanto mudar de vida, comece a pontuar os seus acontecimentos. Pontuar os acontecimentos. Vamos lá? Fechar feridas. Para amadurecer, eu preciso começar a pontuar os acontecimentos da minha vida. Fechar feridas é a primeira dela. Por quê? Quem pode responder para mim? Por que eu preciso fechar minhas feridas? Me ajuda, Pai. Eu não posso mais viver preso no passado. Para eu ter um amadurecimento emocional, eu preciso me desprender dos acontecimentos passados. O passado não pode mais me condenar. Todas as vezes que eu remoí meu passado e fiquei preso nele, isso me gerou sentimentos mal resolvidos. E eu acabei usando droga. Eu preciso resolver. Pequenos acontecimentos muitas vezes se tornam trágicos. Não é verdade isso, família? Quantas vezes eu fiz uma tempestade de copo d'água por conta de nada? Aqui, velho, traz pro dia de hoje. Traz pro dia de hoje. Às vezes você escuta um não e transforma isso numa tragédia. Às vezes, um não da sua família na ligação, falando: eu não vou mandar quentinha essa semana. Aí você fala: não vai? Ai, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer. É só porque eu não vou comer comigo. Não vai acabar não, velho. Vamos falar de forma mais pontual agora. Lá para a sua experiência do seu passado, na sua infância, teve alguma situação traumática? Se teve, vamos lá, velho. Vamos trabalhar ela. Vamos partilhar com o psicólogo, o Dr. Douglas. Vamos partilhar com os terapeutas. Vamos partilhar com os companheiros que você tem mais afinidade. Mas vamos partilhar, porque dor compartilhada, dor dividida. E para resolver o meu passado, fechar as feridas do passado, eu preciso expor elas. Para cicatrizar. Praticar. Conversar. Às vezes até chorar. O choro liberta. O choro cura. Um abraço cura. Entenda que muitas das vezes estamos aqui, somos todos iguais, com histórias diferentes, mas alguma coisa nos une.
o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa ingovernabilidade sobre a nossa vida nos trouxe até aqui. A nossa falta de controle, a minha falta de maturidade me trouxe até aqui. Isso eu quero, isso eu almejo. Porque eu falei, velho, presta atenção, o que eu tenho que fazer não é só os definitivos, não, mas o nosso problema é que nos juntou aqui. A nossa falta a nossa incapacidade de lidar com nossas emoções e sentimentos foi que foi fazer, muitas vezes nos proporcionou o uso de droga. Agora, se eu não quero mais viver sobre essa condição, eu preciso amadurecer. Senão eu vou sempre ficar assim naquele, igual o Rafael falou outro dia sobre o rei bebê, não falou? Falou. Falou ou não falou, pai? Falou. Você quer continuar sendo aquele bebezão? Não. Quer continuar que as pessoas te olhem com dó pra você, velho? Não. É isso mesmo que você quer, velho? Não. Que as pessoas falam assim, toma aqui, filho. Toma. Senhor. Vai lá, a mãe vai. É isso que você quer, velho? Não. Essa é a condição que você quer viver? Você quer continuar vivendo sendo visto pelas pessoas como aquele menino mimado, que quando quer uma coisa faz birra e consegue? Te ajuda. Hã? É isso mesmo que você quer? Não. Então precisamos começar. Fechar as feridas. Resolver o nosso passado. Perder a nossa insegurança. Quantas vezes a insegurança? A minha insegurança não impede você de caminhar? Quando a gente falar assim, o que te impede de continuar? O que te impede de querer se desvincular? Isso nós estávamos conversando outro dia. Mas é o medo, né? A minha insegurança. Porque às vezes a minha vontade é de amadurecer, mas a minha insegurança me impede de crescer. O medo, né? Você entendeu? Às vezes você quer falar assim, não, mãe, agora eu vou ter uma postura de homem. Tá? Agora eu vou pagar minhas contas. Só que você ainda é tão inseguro dentro daquilo que você não acredita em você. E você não consegue falar de forma segura. Deixa comigo. Vou bater no peito. Vou assumir a realidade da minha vida. É isso que a senhora quer? Eu vou assumir as regras da minha vida. E a insegurança te faz, ter medo. E o medo, a gente sabe, o medo me impede de crescer. O medo me impede de dar um passo à frente. Aí eu até quero, mas melhor não falar nada, porque se der errado, você já está se condicionando ao desastre. Já está se condicionando à catástrofe. Já está se condicionando a mais uma vez a derrota. É ou não é? E a insegurança é só isso que ela gera, velho. O medo de continuar, a insegurança de não conquistar, de não acreditar que eu sou capaz. É isso que ela faz, velho. É por isso que muitas vezes eu permaneço dependendo das pessoas. E perceba que eu não estou falando de droga. Eu falei de droga? Não estou falando de droga. Estou falando da vida. Amadurecer. Sair do bracinho da mãe. Parar de ficar esperando que a mamãe vai vir e te pegar no colo. E salvar você. Está precisando do quê, filhinho? É uma roupa nova? A mãe vai dar para você. É um carro novo? O pai vai comprar para você. É um celularzinho novo, filhinho? Amadurecimento. É necessário, Em todo momento desse processo de recuperação, entendam que nós somos levados a ir
lá no nosso passado, mexer na nossa infância, muitas vezes mexer em traumas para que nós possamos amadurecer. Não ser mais aquela pessoa frágil emocionalmente falando. A nossa fragilidade, ela não pode mais ser vista como um ponto primordial para eu ir para o uso. Porque frágil, ter uma fragilidade, reconhecer a minha fragilidade, não é um ponto fraco. Sabia disso, né? Não é um ponto fraco. Todo mundo tem a sua fragilidade, velho. Todo mundo tem, velho. O que diferencia? Quem pode me responder? Hã? Todo mundo tem um ponto de fragilidade. Reconhecer ela. É reconhecer ela, velho. É identificar ela. É saber, beleza, isso aqui é meu limite. Aqui eu reconheço nenhuma dificuldade. Mas aí é a forma que eu estava falando outro dia numa reunião, que o pai até falou uma ligação com o pai dele. A diferença não é como as situações acontecem na minha vida, mas como eu vou lidar com elas. Como eu vou lidar com elas. Eu tenho que reconhecer que eu sou um ser humano, você é um ser humano, velho. Mas tem dificuldade, tem coisas que eu tenho mais dificuldade que você tem mais dificuldade que eu. O que vai pontuar, diferenciar daqueles que não vão usar droga, é como eu vou lidar com as situações, né? Como eu vou. Uma maturidade de entender que em meio ao caos eu consigo encontrar soluções. Porque a nossa única solução quando vinha uma dificuldade, qual era a única solução que eu enxergava? Droga, do bar, vamos anestesiar, eu não quero sentir, vamos tomar vamos enxergar, vamos usar droga. Eu não posso mais. E nada mais é, para finalizar a nossa reunião, nada mais é, para finalizar a nossa reunião, amadurecer. Significa reconhecer sofrer. Já falei. Aceitar minha condição, Minha fragilidade. Realidade. Minha realidade. Aceitar a minha realidade e aceitar quem eu sou. Quem eu sou. Entender, compreender, passar por uma autocrítica, reconhecer o meu tamanho, saber das minhas limitações e aceitar a minha realidade. Não é mais querer fugir dela. Não é mais querer usar as pessoas como objeto. Não é mais fazer maninha. De maninha e de promessa, as famílias já estão cansadas. É com atitudes, com novos comportamentos, que você vai demonstrar aquilo que você... Deixa eu olhar. Como é fácil distrair, né? É mais muito fácil, né? A gente sair do foco, né? Daquilo que a gente está sendo mostrado para nós, a nossa inspiração, e lá fora vai ser coisas muito mais tentadoras, né? É óbvio que é muito mais tentador ver a comida do que ver o Júnior falando. Nós não vai estar aqui, né? Mas enfim, não posso convencê-los daquilo que talvez não esteja preocupado em fazer. Não é sobre a minha vida, mas a sua vida. O seu comprometimento não é comigo, é com você. E amadurecer, às vezes, é isso. É se desprender da minha própria vontade para fazer aquilo que não eu queria fazer. E todas as vezes que eu fiz do meu jeito, eu vou fazer assim, tá? Não deu certo.
E aí quando você mostra, tem uma postura, né, mais madura, você fala, eu entendo que não é do meu jeito, mas é desse jeito que tem que fazer. Alguma pergunta, família? Só por hoje. Ocorre caso assim também de a pessoa ter uma maturidade prematura assim, de acabar no mesmo lugar? Trabalha com o quê? Ao mesmo lugar, procurar abrigo no vídeo? Sim, com certeza. É por isso que esse processo aqui, como eu falei para você ali, né? Nosso trabalho aqui não é te convencer a não usar droga, porque isso é o básico que você entra aqui, né? O objetivo de você ter vindo aqui, né? Já é esse afastamento de uma substância. Mas o que vai te proporcionar a amadurecer e crescer são as conscientizações, né, do que você precisa fazer na sua vida para melhorar, para amadurecer, para crescer, as ferramentas que nós passamos para você não voltar mais no uso. Você vai aprender, ó, a identificar um sentimento, identificar uma emoção, como eu sempre falo assim, brincando, colocar nas prateleiras. Isso aqui, porque lá fora, antes de nós passarmos por um processo de recuperação, tudo era emoções misturadas com sentimentos e um monte de pensamentos e não conseguia identificar nada, que se tornava de uma maneira que não tinha a visibilidade de nada e isso tudo me fazia não conseguir pontuar nada e isso fazia o labor. Agora, você sendo instruído, orientado, você vai olhar para o problema e vai olhar para o leque de opções de resolução desse problema. Aí você vai ter a maturidade de dizer, ah tá, isso aqui é sobre isso. Ah tá, isso aqui é sobre aquilo. Ah, entendi. Porque assim, não tem como negociar que você vai passar por dificuldade. Que dor você vai sentir. Agora, se você vai escolher viver aquele sofrimento, é a opção sua. Entendeu? Para identificar a imaturidade, para identificar esses, que nem é preciso fazer um quarto passo, ajuda. Ajuda, né? Ajuda, né? Para identificar. Ajuda, né? O quarto passo no qual você vai lá, né, mexer, a gente vai ser falado aqui, tá? Para vocês, sobre o quarto passo, que fala para a gente fazer um inventário moral profundo, esse inventário moral de nós mesmos. Esse inventário nada mais é que você ir lá buscar, né? Lá nas raízes culturais, lá quem que é o rosto, quem que é, desde quando você começa a se entender como gente, para tentar buscar nas raízes. Aonde foi? Que momento que foi? E a gente acabou se perdendo nesse processo aí da doença, da drogadição. Amém? Amém. Eu sinto a pessoa madura na grande maioria dos acontecimentos, certo? Mas o 10º passo também poderia me ajudar. Você colocou de pontuar os acontecimentos. Fazer o inventário diário. É um inventário diário. Isso assim, o processo dentro do quarto passo é importante aqui dentro. Você vai fazer o quinto, você vai daí compartilhar. Aí no 10º passo é para você fazer mais lá fora, que é aqueles passos que você vai praticando no seu dia a dia. E o 10º passo é lá, para você fazer um inventário diário dentro daquelas obrigações que você determina para o seu dia a dia, que é uma forma de você se reorganizar. Aí você vai ter aquelas obrigações mundiais. Se caso, dentro daquele dia, teve alguma coisa que passou e você não conseguiu conquistar, realizar, não se frustre. Entenda que terá os próximos dias para realizar. Beleza? Beleza? Mais alguma pergunta, família? Alguma observação? Em caso a pessoa não procurar, não cair na real, que ela precisa mesmo, ela vai morrer com aquela atitude. Então, tudo parte do pressuposto que eu estou aqui em busca de uma nova vida. Caso não esteja, né, a gente vai
vai permanecer nessa imaturidade ou continuar acreditando que as pessoas são responsáveis pelo meu futuro, né? Vou continuar esperando que façam por mim algo que é de minha responsabilidade e não vou amadurecer nunca. Vou permanecer nessa mesma mesmice, a minha vida patinando e dando giro no mesmo lugar. Eu tenho uma observação. Que nem no caso aí, muitos, né? Ah, eu tô aqui contra a minha vontade, eu não queria estar aqui, o que minha família fez comigo. Tá, legal. Se você para numa cadeira de roda lá fora, sua família não te interna, mas você vem a parar numa cadeira de roda, você vai falar o quê? Ah, eles não me ajudou. Por que não me ajudaram? Pô, então é isso aí, né, cara? Nada tá bom. Nada mais é da mente da pessoa imatura. Né? Imaturidade. Ela sempre vai procurar fatores Para se frustrar externos e frustrar para justificar aquilo pra que ela não está justificar. disposta a fazer. Aí hoje eu culpo a família por ter me colocado aqui. Aí se caso eu tomo um tiro correndo de um traficante, a família é culpada porque não me ajudou. Não ajudou. Então sempre vão ser fatores externos para justificar aquilo que eu não estou disposto a fazer, que é entrar em recuperação. Então, nada mais é que eu assumir a responsabilidade daquilo que eu desejo na minha vida. Caso queira recuperação, tamo junto. Caso não queira recuperação, assuma e não culpe ninguém pelas consequências daquilo que você não se dispôs a fazer. Amém? Amém. Oração. Deus, conceda a minha serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona na prática.